Mas aconteceu um negócio aqui no estado de São Paulo que é uma mancha muito grande, e eu tenho grandes amigos na polícia e posso dizer isso. É uma mancha muito grande para a polícia. A notícia de que quem determinou que as torcidas uniformizadas não briguem mais foi o primeiro comando da capital. Foi o PCC que determinou que as torcidas Gaviões da Fiel e Palmeiras e Mancha Verde já tinham até marcado um novo confronto, porque aconteceu depois de um jogo aí, e a ordem veio do PCC. Se a ordem, para você manter a ordem entre as torcidas uniformizadas, vem de uma facção criminosa, me desculpe. Há uma mancha muito grande, há um problema muito grande que aconteceu e que traz traz à luz uma fragilidade da polícia. A gente tem que dizer isso. Só um adendo em cima disso aí. E aí eu não posso deixar de falar isso aqui. A Polícia Civil, há muito tempo, desde a época do governador Geraldo Alckmin, vem falando, o índice de criminalidade no estado baixou, a violência baixou. Claro, baixou bastante. Muito mérito da polícia. Agora eu vou te falar uma experiência de quem se criou na periferia de São Paulo e quem atua na advocacia criminal. De fato, eu conheço o fato. O que ocorreu em São Paulo? Em São Paulo é um estado que tem quase só uma facção. Só impera uma facção aqui em São Paulo, uma facção criminosa. As demais são muito irrisórias, não opera. Então o estado de São Paulo, diferente de outros estados da federação, que a gente percebe que tem uma grande violência, grandes confrontos, exemplo do Rio de Janeiro, que são diversas facções e facções muito fortes, São Paulo não tem. E em São Paulo, há muito tempo, o que ocorreu? Isso te falo porque, além de advogar na prática, percebo porque vim da periferia de São Paulo. E criei na periferia de São Paulo. E isso o governo não fala, porque isso não dá voto para ele. Ao contrário, tira voto. E aí deveria ter hombridade de falar. O crime em São Paulo, de fato, diminuiu muito, graças também ao combate da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas diminuiu muito. Porque uma determinada facção determinou que não pode fazer algumas coisas. Exemplo, você não pode, mas na periferia, sair batendo em ninguém. Você não pode, mas na periferia, sair batendo, sair dando um tiro. Aquele cidadão que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando se apresentava aqui agora, tinha muita violência, muita morte na periferia. Muita. Tinha ou não tinha? Muita morte na periferia. Se abriu o jornal, provavelmente na segunda, todo dia era noticiando todo morte dia na tinha. periferia. O Gil Gomes deve ter feito, e eu presenciei muito reportagem de homicídio. Os caras matavam de faca, matavam de revólver, matavam de... Então tinha uma violência desenfreada na periferia. Porque não tinha uma facção, tinha várias pessoas que dominavam ali, o crime no bairro, e esses bairros guerreavam um com o outro ali. O bairro entenda, os integrantes daquele crime, daquele bairro, guerreavam um com o outro ali. O que ocorria? Muita morte. Quando começou a imperar uma facção em São Paulo, uma facção só em São Paulo, foi determinado que não pode mais isso. Que o cidadão, ele tem que respeitar. E então, o que houve? Aí que eu te falar, falha do Estado. Só que o Estado não fala isso. E o que houve? Muita gente com medo não do Estado punir. Não do Estado juiz. Que deveria ter. A população deveria ter essa consciência. Com medo do Estado punir, não. Com medo dessa facção vir e punir. E aí o índice de criminalidade despencou. Porque aquele cidadão que tinha um pouquinho mais de medo... Ele falou, não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu não vou ser cobrado pelo Estado. Não vou ter tempo de ser cobrado pelo Estado. Eu vou ter tempo de ser cobrado pelo crime. Claro. E aí, a cobrança é outra, né? O governo veio, pegou isso, jogou uma maquiagem e falou, não, nós diminuímos a criminalidade. Como você mesmo falou, um Estado em que se vier uma ordem, uma determinada facção para não ter violência, irmão, cadê a Secretaria de Segurança Pública? Cadê o nosso governo? Sem dúvida nenhuma. Então começa por aí. E aí, em cima do que nós estamos falando, Ivo, o que acontece? Como nós vamos pensar em ressocialização se o próprio governo não está nem aí para isso, meu irmão? Não, eu concordo com você. Não está nem aí para isso. A gente começa, doutor, de maneira errada.